Mas também nenhum estudo científico não pode. Ué. Joe. Deixa eu atrasar. Isso. Oi, Daniela, boa noite. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Só eu não sei se vai chegar mais alguém aqui. Eu já entrei um pouquinho atrasada ali, mas eu vou fazer assim. Eu passei aquele exercício, né, para dar uma revisão para a prova ali. E aí eu vou corrigir ele, a gente pode conversar, daí se eu tiver alguma dúvida, a gente tira, né? E aí a prova eu coloquei ali para ela ser liberada 15 para as 9, mais ou menos, assim, que aí acho que dá tempo da gente conversar ali. Beleza. Mais é tranquilo. Quando vocês fazem aula ao vivo, vocês geralmente fazem que horário, assim, para facilitar para o pessoal? Sempre é 7h30, 15 para as 8. É? Ah, tá. E aquele dia um aluno falou que só poderia depois das 8h30. Eu fiquei na dúvida se... Não, era aquele dia porque ele tava viajando, eu não, acho. era só pelo aquele dia, então. Deixa eu ver aqui. Consegue ver aqui minha tela? Sim. Para mim um exercício aparecia que não tinha pergunta, agora não, Ué, não lembro se era, acho que era atividade 3, eu acho. mas tu não conseguiu abrir esse exercício? Aparecia que não tinha sido inserido pergunta. Ué. Mas hoje tu tentou abrir ou esses dias? Não sei. Ontem à noite eu acho que eu tava olhando. Ontem Ver à se eu tinha noite? feito. Daí apareceu. Que estranho. Tu consegue fazer um teste se tu consegue abrir aí? Será que ninguém conseguiu abrir? Eu acho que não, porque eles estavam. Até um dia eles estavam falando ainda no grupo lá, que a gente só tem os alunos, né? Daí Uhum. estava falando ainda que não tinha nenhuma atividade aquela semana. Ué. Bom, não sei, guria, agora eu fiquei preocupada se a prova... Porque esse exercício, né? Eu até não coloquei ali, tipo, hora para começar e hora para terminar esse aqui, porque o objetivo dele era, tipo, revisar, né, os assuntos. Mas ali o da prova tem data para abrir, né, ali, horário, e tem um horário para fechar também. Daí não sei por que esse daqui, então, a princípio era para conseguirem ver, né, as questões. Mas, bom, então eu vou comentar aqui, tá? Daí, depois até, quando abrir a prova ali, se tu puder depois me confirmar se conseguem ver a prova, né? Porque vai que se aconteceu com o exercício ou algo assim, né, também. Quem sabe com a prova. Mas, assim, ó. Então, eu vou falar aqui das questões. Então, primeira questão, né? Foi o da aula 2 que não abriu. Já tô aqui Foi conseguindo. da aula 2. É. Tá. Depois eu vou olhar ali, então, o que Não, mas aconteceu.
Da 2 eu ainda fiz, agora não sei qual é que deu. Vou olhar a 3, então. Tá. Não, tranquilo. Mas eu vou. Mas então, esse exercício aqui tu não chegou a fazer, então? Ou tu Ó, conseguiu da atividade da aula 3 aparece, não foi inserida nenhuma pergunta. dar É aula? da aula 3. Ah, tá. Tá, então eu vou olhar para ver realmente o que aconteceu depois. Por que não teve nenhuma pergunta ali? Mas esse aqui consegue, né? Ou... Isso aí já é a prova? Não, não, não. Oi. Esse aqui é o exercício da aula passada, da aula 5. Ah, deixa eu ver aqui. Ai, que... Uhum. Ah, isso aí eu nem entrei. Ontem Ah, também aparecia. Eu acho que ontem também aparecia que não tinha nenhuma pergunta inserida. ué? Porque agora que apareceu pra mim tentar responder o questionário agora. Ah, E ontem eu abri e ainda deu pensar, certo? Isso aqui deve ser alguma coisa pra aula amanhã. sim. Não, mas esse daí já era para estar. Não, mas esse aqui não é a prova. A prova que tá. Já aparece ali para ti o questionário da prova? Dá uma olhada. Esse aí já é para aparecer, né? Às vezes é o Ava mesmo que avacalha, porque já teve uma É, matéria que eu postei a atividade e aparecia como eu não tinha postado. ué. É, aqui tá aparecendo pra mim da prova, parece que ainda não tá liberado. É Vai isso liberar aí. só 15 para as 9. Uhum. Ah, não, então tá certo. Aí depois, então, Guria, se tu puder me dar um retorno ali, ó, deu para abrir a prova. É, às vezes pode ser que os outros conseguiram abrir essa revisão e só no meu que não funciona, porque no meu ontem tava Ah, que aparecendo a mesma coisa. coisa como na aula 3. Hum, Depende, às vezes o Ava avacalha. sim. Ele faz essas pegadinhas, eu não sabia disso. Primeira vez que acontece isso aí. Até eu É, vou ver comigo se talvez se não tenha algum. aconteceu numa outra matéria, duas É, atividades. putz, Ah, cara. daqui Até levei, daqui até a levei pouco. um susto quando um dia eu fui olhar e daí tava parecendo que tava atrasada já. Eu, oi. Vocês Eu tinha recebem certeza que tinha mensagem mandado. também quando tá atrasado? É? Vocês recebem mensagem também assim, tipo, tá. Um pouco antes, no dia que fecha, ele manda mensagem que tem atividade para aquele dia. E vai fechar aquele dia. Ah, sim. Eu recebo Só que não. mensagem às vezes que é alunos em risco. Eu- Primeira vez que eu recebi, mas o que que é isso? O que que eu posso fazer? Que alunos, aí era das outras disciplinas, né, da graduação, alunos em risco, faz não sei quantos mil dias que o fulano não acessa. Aí eu, tá. Ele avisa para nós também que quem é que está acessando ou não. Mas é uma máquina, né? Já cheia de, assim, pode dar erro, né, em sistema. Mas eu espero que Uhum. dê certo ali na prova. Mas então a gente vai fazer junto o exercício aqui, mas já que tu não conseguiu abrir antes, mas tranquilo. Vai ver que é mais assim, é mais uma conversa, né? Mais do que a gente vem falando na sala de aula, né? Não tem nada de, tipo, uma coisa fora do comum que a gente não tenha conversado, né? Então, essa questão aqui que eu coloquei, né? Primeira questão, é para a gente ver, não. Podemos afirmar, é verdadeiro ou falso? Podemos afirmar que ao longo do tempo houve uma evolução nas raças suínas de forma a aumentar o percentual da carne magra na carcaça? Aí, o que que tu acha que é? Verdadeiro? Verdadeiro. Olha aí. Que antes era mais para banha, né? Isso, que é justamente essa especialização, né, que vem sendo tido nesse melhoramento genético, né?
que faz com que os animais cheguem mais cedo, né, num peso bom e além do peso adequado, né, ele justamente é uma carne mais magra, né? Então, eu não sei se vocês já tiveram avicultura também, né? Cadeia de avicultura? Não, acho que agora no quarto. Ah, tá, tem um quarto. E aí, tem uma coisa que tu já deve ter ouvido falar, né? Alguém já deve ter falado. Tem sempre alguém na família que fala isso, né? Mas é que a gente tem esse mito na população que acredita que frango tem hormônio, né? Ah, sim. E tanto o frango, né, quanto o suíno, eles passaram por muito melhoramento genético, né? Mas o frango antes era mais, era coxa, né? Daí agora é o peito. E da mesma forma, só que o do frango, o melhoramento dele foi muito mais intenso, né, por conta do ciclo de vida dos animais, que é bem Também mais é. curto, né? E aí, juntamente com esse melhoramento genético, né, no caso aqui do suíno, a gente vê isso em melhora da carne magra, né, e também o animal vai ser abatido mais cedo, né? Só que também junta isso com os avanços de nutrição. Mas isso é difícil, a família não entende que não existe o hormônio no frango, né? Sempre vai ter, vocês vão, assim que vão estudar, estão estudando isso, né? Vocês vão começar a ter as brigas com a família, né? De tentar botar isso na cabeça do pessoal, né? Não é por causa do hormônio, é por conta do melhoramento genético, né? E pelos avanços de nutrição. Porque isso é... Na verdade, não vai conseguir mudar muito a cabeça deles, não, né? Porque pode tentar mudar que as próximas gerações venham com um outro pensamento diferente. Porque eu... Pior que é, Guri. A gente pode tentar, né? É. Não custa. Segunda questão aqui, ó. O modelo de produção independente pode até permitir maior remuneração, sobretudo em períodos de mercado aquecido. No entanto, apresenta riscos para o suinocultor em virtude da falta de garantia de escoamento da produção. Qual é a tua opinião? O que tu acha? Pois agora. Ó, lembra aqueles modelos de produção, né? Tem um que é o cooperado, tem um que é interligado, né, com a indústria, e o independente é o produtor, né, que ele não tem uma ligação direta com nenhuma empresa, né? Então pelo nome, né? Acho que é verdadeiro, né? Porque ele vai correr risco, né? Com certeza. Ele se mantém aquecido na época que o produto está muito valorizado, né? Não pensar, não sei como é que digo independente assim, né? Quando a gente vê pessoas que criam e vendem por conta, né? Tem algumas épocas do ano que vai vender com muito mais facilidade, né? Final do ano, Natalzão, né? Essas coisas, esses períodos geralmente quando o pessoal quer comprar, né? O mercado está aquecido, esses produtores eles vão ganhar mais, né? Porque que ele vai ganhar vai ser só dele, não vai ter que dividir com outras empresas e tudo mais. Só que em compensação tem um risco sim na questão de escoamento da produção, né? Então é verdadeiro. É isso aí. E aí, vamos para a raça moura. É uma raça estrangeira com alta precocidade. Não sei se tu lembra dessa. Agora eu não lembro bem certo como é que era o Moura. Ó, a moura é uma raça que é aquela raça típica do sul do Brasil. Ela é de Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul, Paraná. Aí, então é falta. Isso aí, então é não falta. É estrangeira. Justamente, isso aí. E ela também não é tão precoce, né? Mas ela das raças brasileiras, né? Ela é uma das mais
ou sem utilizadas. Então aqui é falso, já ia marcar verdadeira. E esse aqui. Daí, quando quando a gente falou de raça, né, a gente conversou ali um pouco sobre essa classificação que a gente tem de perfil, que a gente pode classificar os animais, as raças, né, tanto quanto ao perfil deles, né, o perfil frontonasal, quanto que o formato da orelha. Né? Daí aqui, então, essa imagem, ela tem um perfil frontonasal, ultraconcavilíneo, verdadeiro ou falso. São 3 tipos. Verdadeiro? Não, esse aqui é falso. Já te explico. Já te mostro até o slide aqui. Deixa eu abrir aqui ele. Que é assim, dessa classificação, é uma forma de classificar as raças, né? De conhecer ali. Então, tem 3 tipos de... As raças, né? Elas podem ser classificadas, né? Quanto ao perfil frontonasal e quanto à orelha. No que diz respeito a esse perfil, o lado deles, né? Como é que fica ali o focinho, a gente pode classificar os animais, ó. Em retilíneo, que é basicamente, tu olha aqui a estrutura, né? Que aqui é reto, né? Nesse perfil dele. O concavilíneo, ele já tem ali uma papadinha aqui, né? Uma bochecha. Uma bochecha aqui. E já olha, o ultraconcavilíneo, ele é completamente redondo. E essa Você é classificação... bochechudo e nem tem nariz. Esse daqui é... Olha a comparação, né? Daí também a gente pode classificar no formato das orelhas também. Aí o formato das orelhas já é outros nomes, né? A gente pode classificar o que tem a orelha bem em pé, que a gente chama asiática. Os que tem a orelha aqui deitada, assim, na altura do olho, que é o ibérica. E o que tem a orelha bem caída, assim, que tu não consegue mais ver nada, assim, o olho dele, né? Que é o céltica. Aí são essas classificações, tá? Então ali... Vamos voltar aqui. Então aqui o perfil frontonasal é ultraconcavilíneo? Não, né? Esse Não. perfil aqui ele é retilíneo. Então tem o perfil retilíneo, o concavilíneo e aquele que é só a bochecha, né? É o ultraconcavilíneo. Então aqui é falso. Daí... A imagem abaixo é um exemplo de perfil frontonasal retilíneo. Eu ainda tô vendo os porcos. Ah, desculpa, guria. O que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Ainda tá vendo os porcos? Tô na classificação. Peraí. Tá no slide. Acho que agora voltou. Agora deu? Deu. É isso aqui, ó. A imagem abaixo é um exemplo de perfil frontonasal retilíneo. Não. Esse aí era o outro. Bem bochechudo. Aí, próxima. Ah, aqui dos hormônios. Ó, isso aqui que é quente, você vai cair. Aí que a gente tem que lembrar, né, da aula que a gente falou de reprodução de suínos, né? E o ciclo estral da porca, né, ele sempre, assim, esse ciclo estral da porca, ele é o que vai acontecer semelhante na vaca também, né? E ele é também semelhante com o da mulher, né? Então, o que acontece, né? A gente tem os hormônios, a gente tem um eixo, né? Eu vou mostrar aqui de novo a aula. Só me lembra de compartilhar aqui. Não, tu vai estar vendo outra coisa. Ó, aí sobre o ciclo estral da porca, né? A gente tem vários hormônios ali agindo conjuntamente. A gente pode chamar
o que acontece no ciclo, né? Ele é envolvido pelo eixo, ele é feito, né, por esse eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal. Que nome mais feio, mas bora entender por que esse nome envolve, ele é um nome que parece difícil, né, mas na verdade esse nome, ele está dando referência a 3 principais grandes produtores, né, de hormônios. Então, tem o hipotálamo. O hipotálamo, ele produz um hormônio que é o GNRH, e esse GNRH ele vai agir na hipófise. E aí que chama que é aqui o centro hipofisário, né? Então, na hipófise, ele vai fazer com que a hipófise libere 2 hormônios, que são os hormônios hipofisários, o LH e o FSH. Então, isso aqui acontece, já pensou? Que loucura, isso acontece todo mês com a gente. Aí o LH com a gente e com todas as fêmeas. Aqui o LH e o FSH, né, ele vai agir diretamente nos ovários, né? Ou que chama aqui na gônadas, né? Então, por isso que hipotalâmico, hipofisário, gonadal é justamente porque está envolvendo esses três órgãos, né? Assim, e um vai comandando o outro, né? Então, o que o LH vai fazer? O LH, ele é o FSH primeiro, que ele é como assim, o que vai mais começar, né? Ele é o hormônio chamado folículo estimulante. Então, o que ele faz? Ele estimula o crescimento do folículo. Então, todo mês tem o crescimento do folículo, dado justamente pelo FSH. Aí, quando esse folículo está se desenvolvendo, o que o ovário faz devido a esse estímulo do folículo? O próprio ovário ali, ele começa a produzir estrógeno. Que o estrógeno, mais lá para frente, e essa ação do estrógeno, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma ação de preparo para o cio nos animais. Então, o que esse vai fazer? Aqui, ó, até essa tabela, não sei se você está compartilhando contigo a tabelinha aqui? Tá. Então, quando a gente tem a ação do estrógeno chegando ali, devido primeiro foi o FSH que estava estimulando o crescimento do folículo, né? Quando esse folículo começa a produzir estrógeno, ou estrogênio também chamam, né? E aí qual é que é o sinal? Ele vai ser o responsável futuramente, o estrógeno, né? Ele é o hormônio que atua ali no cio, que é que o cio, né? Antes do cio tem uma fase, que é a fase que os animais ficam bem inquietos, né? Eles ficam ali já vê que a vulva fica bem inchada, fica hiperêmica. Hiperêmica é vermelha, né? Devido a bastante irrigação de sangue que chega ali. Então, aí os animais não querem comer. Então, isso acontece com praticamente todas as espécies, né? Ali os animais mudam o seu comportamento, eles ficam inquietos, começam a saltar um por cima da outra, né? Então, isso é sinal do cio chegando. E aí, quando é que a gente tem o ápice do cio, né? Que depois a gente tem o proestro, o estro. E aí, quando o animal ovula, né? Ele ovula por conta do hormônio LH, que é o hormônio que vai liberar. Só tu grava assim, o LH, o hormônio, o L, liberação. Liberação de quem? Do folículo. E então ele vai fazer o quê? Ele vai ovular. E aí, então, depois que ela ovula, o óvulo ele fica ali esperando, né, uma fecundação. E aí, se esse animal for submetido à monta natural, ou a gente inseminar essa porca, a gente pode vir ali a ter uma gestação, né? Aí, depois que vamos supor que teve a fecundação, tá? E aí, houve a fecundação, né? E aí vai começar, anteriormente, né, durante o ciclo, já começou também, o próprio ovário, ele começou a criar, da liberação que teve do folículo, outros tecidos no ovário começaram a criar
um corpo lúteo. Já deve ter visto esse nome, talvez, em algum outro lugar, né? Então, todo mês também tem a formação de um corpo lúteo. E esse corpo lúteo que está no ovário, ele produz progesterona, que a progesterona é o hormônio da gestação. Aí, se houve aqui, enquanto a gente tinha o óvulo viável, né, para fecundar, se houve a fecundação e já tem a progesterona sendo produzida, a gente vai ter possivelmente uma gestação bem-sucedida. Aí, por isso que entra ali a fase de metaestro e estro. Aí, nessas fases de metaestro e estro, de estro, né, a gente está considerando que o corpo está entendendo que ele tem progesterona alta porque houve uma gestação, vamos dizer. Então, aí, por isso que ela dura, né, vê que a fase de diestro, ela dura ali 15 dias, mais ou menos. Então, são 15 dias que a progesterona está lá em cima, com a ideia de que está gestando uma gravidez ali, né? E no caso de que o corpo não chega ali na fase, depois de 15 dias, e o corpo vê que não tem, né? É uma sabedoria ali, fisiológica, né? Aí ele entende que não houve a gestação, aí aquele nível de progesterona ele vai cair. E vai começar um novo ciclo de novo, né? Então, não sei se deu para entender. Se tu quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, Guria. Se eu falei... Entendi mais ou menos. Esse negócio de hormônio é Entendeu? Mas eu muito... explico aqui, se tu quiser. Qual a parte que tu acha que fica confusa de entender? Tipo, os nomes. Os nomes, né? É verdade. Ó, pensando os nomes, né? A gente tem os hormônios que são produzidos. A gente tem os hormônios que são produzidos pela hipófise, que é o LH e o FSH. A gente tem os hormônios que vão ser produzidos pela parte das gônadas, né? Pelo o ovário, que vai ser o estradiol e a progesterona. Se a gente pudesse classificar o ciclo, como ele ocorre, a gente pode dizer que em uma parte do ciclo a gente tem muita ação do estrógeno, que é justamente a fase... O ciclo é dividido em 4 fases, né? A fase que antecede o cio, que é o proestro, a fase do estro. Essas 2 fases, elas são marcadas pelos hormônios ali da hipófise, que é o LH e o FSH, que eles estão agindo em cima do ovário. E aí o ovário, pela ação do FSH, ele começa a produzir um hormônio, que é o hormônio que vai dar toda a característica do cio. O hormônio que faz essa alteração ali de nervosismo, de ter esse edema de vulva, tudo que fica tudo mais endurecido, até toda a estrutura, né, uterina, ela tende a ser mais rígida nesse período, é por conta desse estrogênio, né, que fica ali. Mas ele tem essa duração, né, que vai ser até ali o momento do cio. Depois que o animal teve o cio, aí já começa a cair. Esse hormônio cai, e aí o corpo já fica assim, ó, talvez tenha tido uma gestação. Aí começa a crescer a produção de progesterona. Então, assim, esses hormônios, eles sempre trabalham em sincronia, um com o outro, todo mês trabalham junto, assim, né? E no mais o nome é um pouco chatinho, realmente, porque exige ali que a gente pense, né, numa questão de... É questão de memorização, né? Mas se pudesse decorar, teria que decorar assim esse aqui, né? O LH, que é o hormônio que faz a liberação, mas ele vem depois. Primeiro, o que vai agir bastante é o FSH, que é o folículo estimulante. Então, sei lá, F de folículo, poderia ser assim, gravar o F de folículo, então ele age para desenvolver o folículo, né? Então, acho que poderia
não sei se isso ajudaria, né? Mas, o estradiol é o que faz a liberação do cio e a progesterona é o hormônio da gestação, né? Esse é o hormônio que mantém a gestação, né? Tanto em todas na maioria das fêmeas, né? Das espécies, é o corpo lúteo, né? Quando o corpo entende, vamos dizer, aquele corpo lúteo que foi gerado lá, todo mês gera um corpo lúteo que produz a progesterona. Ele fica ativo ali, em cada espécie ele vai ficar ativo assim até o terceiro mês de gestação, até o quarto mês. Cada espécie vai ser diferente, sabe? Que ele vai continuar produzindo a progesterona para manter a gestação. Eu não sei se tu já viu falar de um hormônio que o pessoal compra para fazer indução de cio. Ah, já. Pois é, aquele hormônio, se a gente aplica, né, em animal que está gestante, a gente pode provocar o aborto, né? Porque ele vai fazer a quebra do corpo lúteo, né? Aí se quebra o corpo lúteo, baixa a progesterona, e aí o animal fica... Não, quando baixa a progesterona, a gestação fica inviável. Então, cada espécie é diferente, assim. Mas, por exemplo, na espécie... Inclusive, os humanos, né? Muita gente... Teve casos, né, de pessoas que utilizavam para provocar abortos, né, em mulheres. Na mulher, você dá um exemplo assim da importância da progesterona, né? A mulher produz o corpo também produz a progesterona e o corpo lúteo, mas ele fica ativo mais ou menos até o quinto mês, se não me engano. Acho que é quinto mês. E a partir do quinto mês, esse corpo lúteo que produzia a progesterona, ele atrofia, e quem produz a progesterona vai ser o próprio útero, ali, a própria fisiologia uterina, que vai manter. E aí, por isso que esse remédio, vamos dizer, ele teria esse Citotec, né, que era vendido na época, nem lembro, há mil anos atrás, quando o pessoal usava para provocar aborto, né, nem sempre eles conseguiam sucesso. Por quê? Por conta que a partir de um período da gestação da fêmea, quem vai produzir a progesterona vai ser o próprio útero. Então, e que é o hormônio que vai manter a gestação, né? Então, esses hormônios, assim, é o que... Isso é questão de tempo, assim. Tu vai ver que depois, se for necessário, assim, tu trabalhar com isso, alguma coisa do tipo, né? Aí tu vai ver que tu vai memorizando, porque é aquela coisa, assim, fica na memória mesmo que a gente tem utilidade para nós, sabe? Sim. Depois, quando não tem, a gente vai esquecendo, né? Como qualquer outro assunto, assim. Depois tu vê que tu vai trabalhar com outra área, né? Mas é bem interessante, assim, essa parte hormonal, né? Só é realmente meio chatinho de memorizar os nomes, eu entendo. Então, aqui, ó. Então, o hormônio FSH é que tu tinha que selecionar, né? Então, aqui, o Eu tenho FSH... que botar. Eu tô lá no slide. Ó, tu tá no slide. Deixa eu voltar aqui. Sim, Guri, eu esqueço. Uma vez eu estava numa aula, eu comecei a falar. 500, depois de 500 anos, os alunos... Ah, professora, mas a gente não tá vendo a apresentação. Mas então tá. Agora apareceu para ti. Sim. Tá. Então, o FSH, o hormônio FSH, aí lembra sempre do F, né? Ou ele é um hormônio que, então, ele vai fazer... Promove a ovulação, promove desenvolvimento do folículo, mantém gestação, manifestação do cio. É o segundo ali, o desenvolvimento, né? É isso aí. A outra coisa também que acho que é legal, talvez possa te ajudar a memorizar isso aqui. Você já ouviu falar, né? Todo mundo, aquela história que quando a gente, desde que mulher, fêmea, todas as fêmeas, a gente tem data de validade para poder ter filhos, né? Sim. E por que isso, né? Porque
por que que assim, o FSH ele tem que desenvolver um folículo? Vamos dizer, todo mês vão ter, não vai ser só um folículo por mês que ele vai. Para que desenvolva um folículo, que um folículo se destaque e venha a ovular, foi necessário o recrutamento, né? Vamos dizer, muitos foram chamados para começar. Então, assim, agora eu já não lembro assim, o número exato de cabeça, mas é um número absurdo. E esse número, e daí, então todo mês é aquele monte de recrutamento de possíveis folículos, só que só um vai ser escolhido. Então, por isso que o FSH ele tem esse desenvolvimento, né, folicular, mas pensa assim, aí escolhe entre vários, entre 200, não sei quantos, realmente, nem me lembro o número, mas a cada, sei lá, 500, um vai ser selecionado. Aí ao longo da vida inteira, então por isso que os animais mais velhos, né, quanto mais velho vai ficando o animal, mais difícil também ele vai ter para emprenhar, porque o número de óvulos que a gente vai ter durante a vida, né, ele só vai diminuindo, né? Então esse aqui talvez possa ajudar a memorizar também essa ação do FSH, né? Então, e aqui o LH é a primeira opção, né, que é a liberação do folículo. Esse fica mais fácil que L de liberação, né? E a progesterona, o que tu acha? É a manutenção da gestação. Manutenção da gestação, isso aí. E manifestação, o estrógeno, né, manifestação do cio, que é o que faz os animais ficarem loucos da vida. E aqui, o ciscal é um exemplo típico de sistema extensivo. O que tu acha disso aqui? É cada nome que aparece. O que tu marcaria aqui de valendo Ciscal é meio... 500 mil reais? É falso? É falso, olha, que foi na intuição. Ou tu lembrou do nome? É um nome meio estranho, eu pensei. É que é o seguinte, o sistema extensivo, né? Ele é aquele sistema que a gente vê, não tem muito controle de reprodução, os animais ficam soltos em piquetes todo ano. Como pelo próprio nome diz, né? Extensivo não tem tanto controle zootécnico. E aqui, o ciscal, ele é uma pegadinha, porque ele é um sistema intensivo que parte dele é feita, o ciscal é tipo de criação de animais livres por um período da vida. Então, o ciscal, ele tem um período de vida em que os animais ficam ali soltos em piquetes em algumas fases, só que ao mesmo tempo ele é um sistema intensivo. Ele só tem esse nome diferente por conta de que alguma fase, ali a fase de creche, ela é tida em piquetes. Seria isso, mas está certo, é falso porque ele não é um típico sistema extensivo. Ele tem animais, o sistema intensivo, ele pode também fazer a utilização de animais soltos em piquetes e ao mesmo tempo ele ser intensivo, porque o interessante aqui é entender que o intensivo, ele não é, para o sistema ser intensivo, ele não é baseado só se o animal está ou não em telhado e piso, né? Se ele está não confinado, né? Tem outras características também, né? Que é questão de utilização de tecnologias, então um controle, né? De reprodução. Tem vários critérios para ser intensivo. Não necessariamente o sistema intensivo, todo sistema que é 100% feito em animais em galpão, ele só vai ser sistema intensivo, né?
sistema intensivo ele também pode fazer o uso de animais soltos. Então, o ciscal é um exemplo disso. Esse nome é meio... Mas é ciscal livre. Bom, então, vamos lá. A produção do ciclo completo abrange todas as fases de produção e tem como produto o suíno terminado com 100 a 120 gramas. Quilogramas, né? Isso, eu falei gramas, imagina só. É porque na Índia... Nem nasce tão levinho. nem nasce tão levinho. E, ó. Que é verdadeiro. É isso aí, então, né, que é a fase completa, a gente vai ter o objetivo de, né, engordar os animais. E como eles são matados prematuros mesmo, já um peso bem bom, já. Pois é. Ué, por que não tá aparecendo aqui? Ah, tá. Aqui, a 9ª questão. Então, sobre as instalações de criação de suínos, associe da forma correta, né? Vamos olhar aqui. Quarentenário. A gente tem 3 opções. Necessário uma fonte de calor para o recém-nascido. O objetivo da quarentena é evitar a introdução de agentes patogênicos na granja. É esse. É esse aqui, né? Que é o que a gente está vivendo. É. Galpão creche. Então, tem 2 opções. Necessário uma fonte de calor para o recém-nascido ou baias coletivas para animais após a desmama. Acho que é baias coletivas, né? Porque o outro é a maternidade, né? Isso. Isso aí. E no primeiro, então, né? Por último, a gente precisa aqui de uma fonte de calor para os recém-nascidos, né? Justamente porque são animais que ainda não regularizam, né, a sua temperatura. Vou finalizar aqui para ver. Ah, já não vai aparecer aqui que eu acertei? Tem que enviar tudo e terminar ali embaixo. Ah, tá. Enviar tudo. Acertei tudo. Ó, pelo menos não teve erro. Não tive erro. Então tá, Guria. Tem alguma coisa aqui que eu possa te ajudar mais? Foi bem tranquilo? Alguma dúvida? Não. Daí dá uma olhada nas raças. Só aquele negócio da cabeça lá que me Da pegou. cabeça. Ah, tá. Da cabeça a gente tem que lembrar sempre daqui. Opa, não tá dividindo, né, o slide. Da cabeça Do nariz e a bochecha lá. Tipo, o retilíneo é retão, né? Concavilíneo tem uma gordurinha, assim. E esse ultra, né? Animal completamente redondo aqui, né? Então, já o outro, esse aqui dá para ir pelas palavras, né? Mas o da orelha é ruim, né? Porque esse aqui da orelha é decoreba aqui, guria. É tipo assim, ó, né? Não tem, eu nem sei assim fazer associação, porque esses nomes eles fica até meio complicado, né, assim. É asiática, ibérica e céltica. Não consigo fazer essa comparação aqui, assim. Mas é coisa que, né, aquele velho decoreba que às vezes a gente precisa fazer. Com o tempo aprende se precisar. Exatamente. Não adianta. Mas é importante conhecer, assim. Pelo menos uma vez a gente vê as principais raças, sabe que existe nessas classificações. Daí acho que basicamente é isso, assim. Pode dar uma olhada nas raças, assim, em algum... Vou tentar aqui ver se vai aparecer como tá aberto. Tá. Ó, tá. Apareceu Tentar responder o questionário agora. Ah, tá, beleza. Não aparece como. Hã? Não aparece que não foi colocado pergunta ainda, como as outras vezes. Ah, que bom, guria. Bom, não sei o que deu. Eu vou até olhar aqui depois. É do exercício 3 que tu falou, né?
É. Tá. Eu vou ver. Porque muito provavelmente eu também posso ter feito algo errado aqui, né? Logo não botou pra liberar, né? Isso acontece às vezes. Pois é, pode ter sido, né? Mas a prova já apareceu, então, ali pra ti. Já. Então tá, guri. Se tu vai ficar aberta ali até terça-feira, eu coloquei a Sim, prova. tava que tinha um prazo. Uhum. Eu acho que é um prazo bom, né? Porque eu tenho 2 horas pra fazer, Ah, desde sim, que sim, daí abre. Isso. pega o final de semana ainda tem mais chance de a gente fazer. Sim. Tu trabalha também durante a semana? Eu trabalho em casa, assim, na Ah, trabalha agricultura, em né? casa. Mas, Sim. mas sempre tem alguma coisa pra fazer, né? Ah, sim. Trabalho em casa. Trabalho nunca para, né? Sim, mas tipo assim, como tu tá em casa, os teus horários são mais flexíveis que o horário, né? Tu consegue. Depende do dia. Depende do dia, né, também. Ah, guri. Domingo, assim, tem mais folguinha que já É, fica. Mas se não. sim. Mas então tá, guria. Vou finalizar aqui. Acho que vai ficar salvo. Eu vou postar ali pro pessoal, né? Depois fica a gravação. Beleza. E aí, esqueci de falar, né? Vou lembrar até. Tem que lembrar logo isso, senão depois eu também esqueço, né? Tem um trabalho, né, para essa primeira prova, tem um trabalho que eu passei, eu acho que foi na quarta aula. Não sei se tu viu, que tá ali. Ah, é umas perguntas? Isso, umas perguntas sobre características de produção de suínos em Santa Catarina. Assim, acho que eu fiz. Ah, tá. Isso. Daí que é a principal raça, principal tipo de produção. É que essa atividade, eu acho que eu coloquei ali para me enviar até o dia 21, né? Que ele vai estar valendo um ponto para a prova. Mas é bom escrever um lembrete ali para lembrar o pessoal. Que aí, no caso, essa prova tá valendo 9, né? Com mais um ponto do exercício. Aí fecha Uhum, 10, tá? certo. Então tá, guria. Boa Beleza. noite aí, boa prova. Boa noite. Bom descanso. Obrigado, igualmente. Tchau. Tchau.